Harmonia, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Em 3 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França, numa família tradicional. Ainda jovem, se destacou como professor, pois era tradutor de diversos livros e aluno de Pestalozzi, um grande pedagogo alemão. Depois do casamento com Amélie Gabrielle Boudet, o seu trabalho se intensificou bastante ao realizar várias obras voltadas à educação. A missão de Rivail no Espiritismo começou quando ele conheceu as mesas girantes. Inconformado e muito crítico, ele observou a tudo, até descobrir que alguma força invisível comandava o objeto. Nessa época, os espíritos lhe disseram que numa encarnação anterior, ele era um druida chamado Allan Kardec. Por isso, Rivail resolveu adotar esse nome para assinar a codificação do Espiritismo. Kardec se dedicou ao estudo científico sobre o mundo espiritual e, através de sucessivas manifestações mediúnicas, ele organizou uma enorme bagagem de ensinamentos filosóficos, científicos e religiosos. Nos livros do Pentateuco, a espiritualidade nos deixou um grande manual de vivências cristãs para levar uma vida mais pacífica, saudável e esclarecida. O trabalho de Allan Kardec para organizar e divulgar a terceira revelação foi de extrema importância para os espíritos benfeitores, que esperam de nós um progresso moral iluminado pela graça do Mestre Jesus. Você está ouvindo Harmonia, uma proposta espírita. Kardec, ao interessar-se em 1855 pelos fenômenos inusitados e inexplicáveis para o mundo intelectual da época, aplicou a eles o método experimental indutivo que estava revolucionando a ciência contemporânea e, pelo estudo positivo dos efeitos, remontou à apreciação das causas, chegou às leis que a regiam, deduziu-lhes as consequências e buscou as aplicações úteis. Um método estritamente científico classificou os fenômenos sobre critérios rigorosamente científicos, pelo que pôde apresentar o Espiritismo no seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso. Em 1857, publica o Livro dos Espíritos, intensa e profundamente revisado sob a orientação do seu guia espiritual, livro de uma importância transcendental para a introdução da nova doutrina dos espíritos e que dá incalculável suporte à parte filosófica. No ano seguinte, fundou em janeiro, sob a sua direção, a Revista Espírita e em abril lançou as bases da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1861, publicou o Livro dos Médiuns, referente à parte experimental e científica. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral. Em 1865, o Céu e o Inferno, referente à lei de justiça ou de ação e reação. E em 1868, a Gênese, os milagres e as predições, relativo à evolução do planeta e dos seres e sobre o caráter natural dos chamados milagres, formando o conjunto de obras conhecidas como Pentateuco Espírita. Num período de 14 anos, de 1855 a 1869, Kardec codificou a doutrina espírita, lançando os fundamentos de uma nova era para a humanidade. Você está ouvindo Harmonia, uma proposta espírita. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte,
forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, e ilumina além da morte. Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo.
aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições. As revelações de Moisés e de Cristo, sendo resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o cobrirem inteiramente. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Esclarecimento. A doutrina espírita não se considera a única certa. Ao contrário, reconhece que todas as religiões e seitas que têm por objetivo a transformação moral do ser humano e sua condução ao caminho do bem são boas. Allan Kardec interrogou aos instrutores espirituais se toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa, e obteve a seguinte resposta: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. Está claro que o Espiritismo não se considera a única doutrina ou religião certa, e não é incompatível com as demais. Qualquer pessoa fiel à sua religião pode conhecer e assimilar as ideias espíritas sem nenhum prejuízo. Ao contrário, terá mais elementos para entender e seguir as leis de Deus. A educação religiosa é muito importante na vida das pessoas, sobretudo no seu comportamento. O Espiritismo está, pois, aberto para receber e esclarecer os adeptos de todas as religiões, sem exigir que se tornem espíritas. As portas das casas espíritas estão sempre abertas para acolher todas as pessoas, sem perguntar a qual crença pertencem. Afinal, que é um centro espírita? O Centro Espírita é um estabelecimento franqueado ao alcance de todos, onde se estudam as obras básicas da codificação do Espiritismo por Allan Kardec, inclusive obras subsidiárias de autores idôneos. Se explanam os textos evangélico-doutrinários destinados ao esclarecimento e consolo dos frequentadores. Se ensina a doutrina espírita a crianças e jovens com vistas à formação ideal do caráter e do amor ao próximo. Se desenvolvem faculdades mediúnicas para a prestação de auxílio fraterno. Se esclarecem e encaminham espíritos em processo de sofrimento ou obsessão. Se realiza tratamento espiritual por meio de passes, vibrações e água fluidificada. Se pratica a caridade em toda a sua expressão verdadeiramente cristã. Você acabou de ouvir Harmonia, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você.
Apresentação e produção, Dora Rodrigues.